Bem-vindos à Justiça Cega. Eu sou o Luís Rosa e este é o primeiro episódio da terceira temporada do Justiça Cega, o podcast da Rádio Observador, especializado nas diferentes áreas da administração da justiça. Para iniciarmos este terceiro ano de conversas com os principais protagonistas do setor da justiça, temos connosco o Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Conselheiro João Cura Mariano, na sua primeira entrevista desde que tomou posse em junho deste ano. Bem-vindo, Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Obrigado. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Tal como evidenciou no seu discurso de tomada de posse, a crise da justiça é uma das principais preocupações do momento da opinião pública. É verdade que nos últimos 20, 30 anos que este é um tema que tem estado regularmente presente no debate público, mas parece que atingimos um ponto de não retorno e que parece que algo tem de ser feito. Antes de falarmos de possíveis soluções, começo por lhe perguntar: há razões para os cidadãos desconfiarem da qualidade e da credibilidade da administração da justiça? Como disse bem, quer dizer, o tema da crise da justiça é um tema que se vai repetindo sempre que acontece qualquer episódio em que a justiça é olhada como não tendo funcionado com a eficácia que se esperava dela, salta o tema, a justiça está em crise. Principalmente quando o tema é um tema com repercussões públicas, com consequências na vida social, e então a crise, ela existe sempre, é a crise de crescimento, sempre. Quer dizer. No entanto, nos últimos anos sucedeu algo que tem a ver com, primeiro talvez, com o aumento do ritmo da vida moderna, com diversas outras crises que existiram na sociedade. Por exemplo, tivemos a crise financeira, depois tivemos a pandemia, agora tivemos já 2 dissoluções da Assembleia da República e, portanto, durante todo esse período, e esse período já são muitos anos, a justiça, digamos, foi subalternizada, isto é, foi esquecida, entendeu-se que não seria considerada uma prioridade, digamos, todo o poder político, a própria sociedade estava preocupada com essas crises políticas, sociais, sanitárias. E a crise na justiça passou para o segundo plano, digamos assim. A justiça passou, o segundo já é muito benevolente, passou para um dos últimos planos. Mas parece que há aqui uma desconfiança que persiste, desde há muito. Parece que não só os portugueses, já é uma coisa que já vamos abordar mais à frente, não conseguem perceber como é que a justiça funciona, mas acima de tudo também desconfiam do seu funcionamento. Acha que isso tem vindo a agravar nos últimos anos? Acho que se tem vindo a acentuar por múltiplos motivos, sendo uns, digamos, estranhos ao próprio funcionamento da justiça e outros com responsabilidade na própria justiça. Isto é, não nos esquecemos que a justiça funcionou durante muitos anos com base numa autoridade natural, isto é, se um juiz proferia uma sentença, era assim, estava aí, era aceito. Ela era respeitada. Não precisava de explicar muito porque o juiz teria decidido bem e, portanto... Porque as pessoas confiavam no sistema. Exatamente. Era uma autoridade que se aceitava. Digamos, tínhamos um árbitro e o árbitro decidia e que o que ele decidisse estava certo e não precisava de explicar muito porque bastava ser proferida por ele. Pronto. Isso, a sociedade democratizou-se, quer dizer, globalizou-se, as pessoas começaram todas a querer perceber essas verdades que eram ditas, se realmente tinham ou não fundamento. Eu acho que aí, nessa parte, realmente, há alguma demora na resposta, isto é, os tribunais têm que começar a explicar melhor, porque é que não basta dizer que... Começaram a abrir, estavam demasiado fechados e começaram a abrir. Sim, um pouco, isto é, não sentiam necessidade digamos, de dar grandes explicações. Os tribunais não sentiam necessidade porque havia uma credibilidade natural deles e, portanto, era aceita a sua decisão. Pronto, isso atualmente não é assim, as sociedades não funcionam assim, são extremamente críticas e, portanto, o Tribunal tem que passar a explicar, tem que passar digamos, a conseguir demonstrar que o que decide está correto. E a Justiça demorou algum tempo a adaptar-se a isso? Ainda não se adaptou, digamos que ainda não se adaptou. Pronto, mas esse será um dos fenómenos, mas eu julgo que o principal fundamento de realmente, podemos dizer assim, estamos num ponto agora em que vai ter que ser feita qualquer coisa. Eu digo, durante todo esse período, que eu há bocado referi, que não é muito, são mais que os 8 anos que normalmente agora se fala, são um pouco mais que os 8 anos, porque já vem da crise financeira, já vem de trás, isto é, a justiça não teve qualquer evolução, não só o sistema judiciário, mas também as leis que os tribunais aplicam, isto é, eu vou dar um exemplo, por exemplo, a questão do direito sucessório. O direito sucessório, que é um direito... Quer dizer, parecendo que não, mas implica muito com a vida das pessoas. Implica muito com a vida das pessoas. As heranças. É de 1966.
as alterações têm sido mínimas, quer dizer, nós funcionamos com... O judiciário foi construído para uma determinada sociedade, com uma estrutura familiar, que isso atualmente não tem sentido nenhum. E, portanto, esse direito acessório permanece incólume. É impressionante, quer dizer... Não acompanhou a evolução do sentido da Pronto, família. isto é um exemplo, não só como esse, que todos o direito, por exemplo, o direito das obrigações que está presente nos contratos, nos negócios, etc. Poucas mudanças também teve, enquanto nós assistimos, por exemplo, a França já mudou o direito das obrigações, já mudou o direito acessório, a Alemanha também, a Espanha está... Claro que são mudar esse tipo de normas, quer dizer, tem que ser um trabalho cuidado, porque implica com todo o funcionamento de uma sociedade, portanto, não é fazer de um momento para o outro. Mas, quer dizer, enquanto todos os outros países estão a trabalhar nisso, por exemplo, e muitos já os concluíram já há algum tempo, a França e a Alemanha já concluíram há muito tempo, a Espanha está agora na fase de conclusão, nós nem sequer começámos. Essa foi uma área que acabou agora de dizer. No seu discurso de tomada de posse falou num conjunto de medidas sectoriais e pontuais para essa reforma da justiça, de forma a que o sistema judicial responda eficazmente. Além dessa que acabou de dizer, quais são outras áreas prioritárias que o senhor identifica e que identifica no diagnóstico que faz para uma reforma da justiça? Eu acho que é assim, quase todos o ordenamento jurídico é impressionante, quer dizer, eu digo isto, parece, e assusta um pouco, todo o ordenamento jurídico precisava ser atualizado. Isto é, durante o tal período, ele não quase tem permanecido incólume. E a sociedade agora, as mudanças são muito rápidas. Quer dizer, nós mudamos até, muitas vezes, os nossos valores e interesses mudam. Quer dizer, antes tinha uma pernidade longínqua, demorava quase 3, 4 gerações, nós não mudávamos muito os nossos valores. Mas numa reforma tão geral temos que ter prioridade. Exatamente, é isso mesmo. Eu até me assusto, é assim, nós temos que mudar quase tudo, quer dizer, e é o ordenamento jurídico portanto, tem uma dimensão enorme, claro. Quer dizer, temos que realmente selecionar. Quer dizer, claro que depende também do lugar onde que ocupamos. No lugar que eu ocupo, claro, eu estou mais preocupado no funcionamento do aparelho judiciário, digamos, é esse que me preocupa. E, portanto, há dois setores que eu acho que tem que ter uma intervenção imediata no funcionamento dos tribunais. Um é o acesso aos tribunais, isto é, quem são os futuros juízes. Pronto, essa é uma preocupação que eu tenho, porque... E que já vamos desenvolver também mais em programa da frente. Sim. Outra área será o funcionamento do Supremo Tribunal de Justiça, porque, no fundo, é o Tribunal dos Tribunais, é o Supremo. E, portanto, temos de ter podemos dizer, mas isto é um tribunal, enfim, aprecia no fim, só intervém no fim. Está bem, mas é ele que define, digamos, muitas vezes o direito. Eu não quero chegar ao ponto de dizer, como quem diz, as leis são feitas pelos homens que as aplicam. Não chega a esse ponto, que as leis sejam feitas pelos homens que as aplicam. Mas, digamos, o Supremo Tribunal de Justiça tem aí uma grande intervenção, porque ele, quando decide, no fundo, vai condicionar as decisões dos tribunais que são inferiores. E, portanto, temos que ter, apesar de ser um tribunal, digamos, não é um qualquer tribunal, é o Supremo Tribunal de Justiça. E, portanto, tem aí também uma grande preocupação no funcionamento do Supremo Tribunal de Justiça. Depois, outras áreas, quer dizer, são aquelas que estão agora um pouco na ordem do dia, realmente tem a ver com o funcionamento dos tribunais nos processos criminais, principalmente nos processos de grande complexidade. Outra que já se vem arrastando há muito, que essa não está dentro da área em que eu possa ter, digamos, alguma intervenção, é os tribunais administrativos e fiscais. Esse é um assunto que já vem de longe, quer dizer, vem de longe. Acho que é escandaloso o que se passa. É a área em que realmente o tempo médio de resolução é, de facto, dos piores da União Europeia. Dos piores, 15, 20 anos, quer dizer, é inadmissível. Pronto, aí assim... Estamos a falar de quatro áreas que o senhor identificou. Deixe-me abordar uma, porque até falou com grande destaque no seu discurso de tomada de posse, que é precisamente a questão do Supremo Tribunal de Justiça e da chamada tripla jurisdição. O senhor entende que o acesso por via do recurso ao Supremo Tribunal de Justiça deve ser reavaliado no âmbito dessa tripla jurisdição e que não faz muito sentido do ponto de vista da eficiência da administração da justiça que uma determinada decisão uma decisão da primeira instância, seja escrutinada pela relação, seja escrutinada pelo Supremo, seja escrutinada pelo Tribunal Constitucional. Qual é a sua ideia sobre como é que se poderia rever essa tripla jurisdição? Como é que um novo sistema deveria funcionar no seu entender? Eu acho que, quer dizer, nós estamos, portanto, a existência de uma tripla jurisdição no nosso sistema vem de muito longe e existiu na maior parte dos países, mas a maior parte dos países já abandonou, porque, quer dizer, podemos considerar que isso é um luxo, isto é, termos uma mesma questão apreciada por 3 tribunais
Sem contar depois com a apreciação, claro que é aí já em domínios muito concretos do Tribunal Constitucional e depois ainda do Tribunal dos Direitos Humanos. Quer dizer, no fundo, a mesma questão pode ser apreciada, claro que no Constitucional e no Tribunal dos Direitos Humanos é só apreciada dentro, não é toda a questão que é apreciada só se violou a Constituição, no outro se violou a Convenção dos Direitos Humanos, portanto, são apreciações sectoriais, mas no fundo é isto, são 5 apreciações sobre a mesma questão. Ora, isto, nos dias de hoje, acho que já ninguém compreende que isso possa acontecer. Nomeadamente na União Europeia. Há muitos países da União Europeia em que, por exemplo, as decisões da primeira instância, depois do recurso para a relação, para a segunda instância, por exemplo, uma pena de prisão é executada. Exatamente. Pronto, o que é isso que acho que temos que assumir, é que importa sempre assegurar um direito ao recurso, isto é, não pode uma primeira opinião só em casos muito de questões pequenas, questões de pouco valor, etc. Portanto, questões que não mereçam uma segunda opinião, mas assegurar sim uma segunda opinião, mas a partir daí só excepcionalmente é que deve ter uma terceira apreciação. Quer dizer, nós devemos confiar que na segunda revisão do caso e depois de uma decisão da segunda instância, a decisão deve ser executada. Agora, pronto, em princípio isso atualmente já existe, isto é, o recurso para o Supremo Tribunal de Justiça, normalmente, por regra, já só tem efeito devolutivo, isto é, pode ser logo executada. O problema, quer dizer, é que temos uma terceira apreciação, quer dizer, que vai implicar alguma demora, digamos, e utilização de meios já, para mim, desnecessários. Isto é um luxo, no fundo, é um luxo termos um terceiro tribunal a apreciar a mesma questão. Então, vê se eu percebi. Portanto, da relação para o Supremo, o senhor defende que deve haver novas regras. Exatamente, nova regra. Esse recurso deve ser ainda mais excepcional. Exatamente, é isso mesmo. Atualmente, no fundo, os limites que existem é a causa ter um determinado valor, que atualmente até é baixo, porque está desatualizado, que é 30 mil euros, isto é, só pode subir, em princípio, para o Tribunal de Justiça, causas acima de 30 mil euros. Numa ação civil. Numa ação civil, na outra uma pena com uma determinada gravidade. Uma pena de prisão, salvo erro, acima de 18 anos. Exatamente, só acima de 18 anos. E, portanto, e depois também no civil, se existir uma dupla conformidade entre a decisão da primeira instância e da relação, também só excepcionalmente é que pode ir ao Supremo Tribunal de Justiça. Portanto, existem só estes limites. Eu acho que ainda são... Que novos limites deveriam existir, na sua opinião? Os limites que deveriam existir para mim eram os seguintes. O Supremo Tribunal de Justiça, no fundo, devia ser encarado não como um terceiro grau de jurisdição, mas sim como um tribunal excepcional que se destinava, digamos, a fixar jurisprudência em casos importantes. E como é que definiríamos isso? Quais seriam os casos, então, em que o Tribunal de Justiça devia intervir? Deveria intervir sempre que existe oposição de teses dentro dos tribunais da relação, isto é, há tribunais da relação a decidir de uma maneira, outros de outra, e realmente justifica-se que intervenha um terceiro tribunal, e pronto, não há dupla conforme. Exatamente, não é questão no mesmo, a dupla conforme é no mesmo processo. Aqui não, isto é, em processos diferentes, há tribunais da relação a proferir decisões contraditórias. Portanto, no fundo, uniformizar a jurisprudência. Exatamente. Isto é, nessas situações, isto é, eu tenho uma determinada decisão no Tribunal da Relação e a parte diz-me, olha, desculpe lá, mas na relação de Guimarães, numa outra relação, estão a decidir exatamente da maneira contrária. Aí sim, o Supremo Tribunal de Justiça deve intervir e dizer, pronto, nestas situações é assim que se deve decidir. Pronto, essas situações. E ainda também, quando se entendesse que o caso, pelas suas características próprias, tinha uma relevância jurídica excepcional, por exemplo, era um problema jurídico excepcional, interessante, polémico, e, portanto, aí, isto é, era o próprio Supremo Tribunal que escolhia aqueles casos que queria decidir. Isto é, porque achava que realmente a questão, apesar de não haver nenhuma contradição nas relações, mas era uma questão realmente muito interessante. Seria uma pequena revolução. Sim, uma pequena revolução. Pronto. E uma decisão também podia ser uma grande relevância social. Isto é, juridicamente o caso não é muito difícil, mas as implicações sociais são enormes. Certo. E, portanto, aí o Supremo Tribunal de Justiça vem dizer, pronto, eu também quero aí ser eu a decidir, porque isto vai ter implicações sociais grandes. E o recurso para o Tribunal Constitucional, na sua opinião? Por exemplo, o Governo quer alterar essa matéria, até porque mais de 90% dos recursos para o Constitucional são rejeitados liminarmente, nem sequer são apreciados. Acha que também Acho que sim, na questão do efeito. A questão do efeito devia ser a regra, devia ser o efeito volutivo. Isto é, não se suspendia e, portanto, a decisão era executada e, se por acaso viesse a ser alterada, pronto, teríamos que voltar atrás. Mas, portanto, por regra, ser devolutivo, acho que sim. Acho que sim. O Sr. Presidente tem consciência que as propostas que está a fazer são propostas que vão contra algum espírito conservador da nossa comunidade. Exato, eu sei disso, mas eu acho que era essencial até porque, por exemplo, o nosso Supremo Tribunal de Justiça tem uma dimensão grande. Porquê? Porque tem muitos recursos, a dimensão até é escassa relativamente ao número de recursos que tem.
Quer dizer, ele não pode ter tantos recursos. E então, por exemplo, tem 60 juízes, nós somos 60 juízes, se formos comparar a rácio de população, número de juízes da maior parte dos países, vemos que o nosso... Agora recebi uma revista da Noruega, tem 20 juízes. Quer dizer, e a Noruega suponho que terá uma população que não deve ser muito distante. E, na sua opinião, também essas soluções correspondem a um desejo de eficiência da justiça que a sociedade também, digamos, impõe? Exatamente, propõe. E também por isso o Supremo Tribunal de Justiça, atualmente, pronto, eu fui juiz antes de ser presidente, e sei que eu precisava de mais tempo, quer dizer, eu para decidir aquele número de casos, precisava de mais tempo, ou não devia ter tantos casos. Quer dizer, o Supremo Tribunal de Justiça, dado, digamos, ser a última palavra e principalmente ser uma palavra com uma grande influência depois na jurisprudência, se nós formos ver depois, normalmente se o Supremo Tribunal de Justiça começa a decidir de uma maneira, todos os tribunais começam a decidir dessa maneira. Claro. E de maneira que precisávamos de mais tempo e para isso temos de ter menos recursos. Claro. O Manifesto dos 50, lançado por diversas personalidades da sociedade civil, diferentes quadrantes políticos, tem tido um grande impacto mediático e identifica outras prioridades diferentes daquelas que estamos a falar. Nomeadamente, tem um foco muito forte no Ministério Público, que os subscritores dizem ser um poder sem controle. E dizem mesmo que tem-se assistido na investigação penal, que estou a citar o manifesto, graves abusos na utilização de medidas fortemente restritivas dos direitos, liberdade e garantias dos cidadãos, designadamente com proliferação de escutas telefónicas prolongadas, buscas domiciliares e detenções preventivas de duvidosa legalidade. Bem, fim de citação. Este manifesto diz mesmo que a Operação Influência do caso da Madeira configura uma indevida interferência do Ministério Público no poder político e nos poderes constitucionais do poder executivo. Partilha deste diagnóstico? Pronto, acho que essa é uma descrição algo exagerada, partindo de um ou dois casos concretos. Temos também consciência de uma coisa, quer dizer, nós não podemos esperar que o Ministério Público, quando avance com uma investigação e proponha que um caso seja tratado em tribunal, que não haja casos em que os juízes digam, olha, desculpe, isso não tem a importância que tem, isto é, por isso é que existem juízes, quer dizer, o sistema não está a funcionar mal quando o Ministério Público, digamos, acha que determinadas atividades são criminosas e os juízes dizem, não são. Nas ditaduras é que o Ministério Público tem sempre razão. Não tem sempre, não tem. Exatamente, o sistema diz não funciona bem quando o Ministério Público tem sempre razão. Não, é para isso que existe esse sistema, é para haver um juiz que controle. Exatamente, e portanto, poder estar a dizer, mas aqui pode ter havido um ou outro caso em que realmente, quer dizer, pode não se compreender como é que se chegou àquele ponto. O Ministério Público, de forma sistémica, tenha um abuso, uma condições de abuso. Pois, eu não tenho essa visão, Poderá ter acontecido em outros casos e depois tiveram consequências políticas, não quer dizer que eles fossem orientados para ter, não acredito nisso, quer dizer, podem depois ter tido, dado o tipo de pessoas que estavam, digamos, que eram envolvidas nesses processos, mas não acredito em perseguições políticas. Acho que essa visão é algo exagerada, mas eu acho que foi bom, portanto, e pode corresponder a algum pensamento da população, pode corresponder, digamos, e portanto, eu acho que foi bom este sobressalto, digamos, foi bom até porque nos vai chamar a atenção para que toda aquela inércia que existiu durante anos não pode continuar a existir, portanto é preciso que mude qualquer coisa. Eu acho que ali na questão do Ministério Público há algo que tem que ser definido, tem que ser claramente estabelecidas as regras de hierarquia. Isto é, porque elas realmente aparentemente, até porque a senhora Procuradora houve uma altura que teve necessidade de emitir uma diretiva com base num parecer do Conselho Consultivo em que procurava definir como é que funcionava a hierarquia. Portanto, num sintoma de que a lei realmente é algo, digamos... Diretiva essa que está a ser contestada no Supremo Tribunal Administrativo. Exatamente. E, curiosamente, na altura, houve muita gente a criticar a senhora Procuradora porque... Pronto, às vezes as críticas funcionam contraditoriamente. E o Sr. Presidente acha que isso deve ser algo de clarificação legal? Sim, acho que deve ser clarificação legal. Acho que nitidamente, quer dizer, se a senhora Procuradora sentiu necessidade de emitir a diretiva, o Conselho Consultivo teve essa necessidade de fazer uma interpretação das regras, e claro, isso implica que elas, pelos vistos, quer dizer, essas regras não são suficientemente claras e, portanto, eu acho que deve ser. O Ministério Público é uma magistratura hierarquizada e, portanto, o funcionamento dessa hierarquia tem que ser claro e explícito na lei. Depois, sendo ela uma hierarquizada, a figura do Procurador é uma figura muito importante. Quer dizer, agora, a partir dali, quer dizer, eu
não podemos cair em derivas, como aconteceu na Polónia, como aconteceu no coisa, quer dizer, em que o poder político está a... Não haver razão para alterar o quadro constitucional do Ministério Público? Nada. Acho que o Código Ou Constitucional... uma necessidade de um maior controle político do Ministério Público? Não, penso que não. O controle político existe na possibilidade de nomear e demitir a figura do Procurador. Pronto, e o Procurador depois exercerá as suas funções hierárquicas. A partir dali, quer dizer, caímos em sistemas que pouco democráticos têm. Quer dizer, se começamos o próprio Parlamento a poder realmente controlar decisões do Ministério Público, decisões dos juízes, quer dizer, aí começamos, a democracia começa a estar em risco. Aqui ao lado em Espanha, por exemplo, vimos o Parlamento a tentar interferir na forma como uma lei da amnistia era aplicada. Isso, por exemplo, já é uma interferência na separação de poderes. Sim, exatamente. Crítica, o direito à crítica, sempre. Agora, uma coisa é direito à crítica, outra coisa é poder dar ordens às magistraturas. Quer dizer, isso aí... Deixe-me abordar outro ponto concreto, ainda sobre a jurisdição criminal. Já vamos falar de outras matérias, mas é uma questão que tem suscitado muitas críticas. Até o Sr. Presidente acabou agora, há pouco, de apresentar várias soluções para uma maior eficiência do sistema da administração da justiça. É um facto, e referiu isso no seu discurso de tomada de posse, que a jurisdição criminal tem um tempo médio de resolução que compara muito bem com a União Europeia, entre 1 a 2 anos, é o tempo médio, mas nos processos complexos, que era uma área que ainda há pouco falávamos no início, de facto, nos megaprocessos, esse tempo médio de resolução sobe, isto é um estudo do Conselho Superior da Magistratura que o diz, para 8, 9 anos. Ou seja, é 3, 4, 5, 6, 7 vezes mais do que um processo comum. Isto leva... Qual será a causa para essa discrepância de tempo médio de resolução que provoca muitas críticas dos cidadãos comuns e que leva àquela velha ideia de que existe uma justiça para ricos e outra justiça para pobres? Acha que essa ideia que existe na população tem sentido? Tem algum sentido. Porquê? Porque é que esses processos demoram mais que os processos comuns? Demoram mais, primeiro, porque são complexos, pela sua complexidade, e, portanto, muitas vezes pela ausência de meios para tratar essa complexidade, tentando-nos aproximar, não digo que se conseguiria aproximar do tempo médio dos outros processos comuns, mas podia ser... Não pode ser igual, mas pode ser mais... Não pode ser igual, mas tem que ser, não é, tem que ser mais curto. Pronto, a própria complexidade existe. Existe depois a falta de meios. Existe também, aí sim, é que se poderá dizer aquilo que falou, que a população pode ter essa percepção da justiça para pobres e para ricos, é assim. As pessoas, normalmente, nesses processos, têm maior capacidade económica. E, portanto, podem... através dos mecanismos que a lei prevê, podem agilizar todos esses mecanismos que permitem... Enquanto uma pessoa sem capacidade económica terá mais dificuldade, embora tenha direito a defensores oficiosos, mas, portanto, talvez não se possa exigir tanto como de uma pessoa que tem um contrato, que está a ser pago, e, portanto, e aí admito que realmente confesso que numa sociedade como a nossa é difícil, digamos, debelar isso, ou minorar essa diferença não sei, talvez... Deixe-me falar aqui de algumas ideias concretas, porque, como calcula, no debate público surgem sempre muitas propostas, até muitas delas, a maior parte, aliás, juristas, a esmagadora maioria de juristas. Bem, há quem defenda, por exemplo, junto da comunidade dos advogados, que o Ministério Público, porque há quem responsabilize a fase de inquérito, e é verdade que nos grandes processos há processos em que a culpa da morosidade é da fase de inquérito, por exemplo, que defenda a imposição de prazos vinculativos para o Ministério Público investigar, ou seja, um determinado tempo para o Ministério Público investigar, sob pena do processo ter que ser arquivado. Na instrução, a restrição a uma fase de apreciação de matérias de direito, sem produção de prova, de forma a também a ter maior eficiência. No julgamento, reforçar o poder dos juízes para limitar o número de testemunhas e até gerir a audiência com maior poder e sem direito de recurso. O que lhe parecem estas ideias? Fazem sentido? Sim, eu acho que tem que haver algumas alterações, quer dizer, não podemos só achar que só os meios são suficientes, isto é, porque eu acho que realmente quando há um processo destes de elevada complexidade, os meios têm que ser diferentes, isto é, e os órgãos que superintendem nas magistraturas devem ter meios para... Isto é, por exemplo, os juízes que estão à frente desses processos devem ter uma equipa de assessores, quer técnicos, quer juristas, para poder julgar isso. Isto é, e, portanto, terão que existir esses meios, isto é, não podem ser os mesmos meios que existem para um processo comum. Aqui na comarca de Lisboa já existe essa bolsa de assessores.
Existe um pouco, mas quer dizer, tem limites, digamos, e aí eu acho que não, isto é, os Conselhos Superiores, quer do Ministério Público, quer da Magistratura, deviam ter uma capacidade que lhes permisse, em qualquer processo, ter os meios suficientes para fazer face a ele. E isso quer dizer, os meios são sempre muito... têm ali umas bolsas, mas são sempre muito limitadas e não conseguem muitas vezes corresponder à quantidade de processos que estão simultaneamente a correr. Mas também tem que haver algumas alterações legislativas. Também concordo, por exemplo, nessa fase da instrução. Claro que a Constituição obriga a que haja uma fase de instrução, mas não obriga a que ela exista em todos os processos e que ela seja feita como se fosse um primeiro julgamento. Quer dizer, não obriga a isso. E, portanto, aí eu acho que tem que intervir, porque realmente está-se a notar que estamos a despender quase uma energia idêntica, energia quer em termos de meios, quer de tempo, quer na fase de gestão, igual à de julgamento. Isto não pode ser. Quer dizer, a instrução deve ser só para controlar a necessidade de fazer um julgamento. Só isso. E o julgamento, por exemplo, o juiz deve ter mais poderes para gerir o processo de forma mais eficiente? Eu julgo que ele tem já alguns poderes, muitas vezes não são utilizados. Eu acho que, por isso é uma coisa que eu ouço muito. Pois, eu acho que devem ser dados todos aqueles poderes que realmente não diminuam de uma forma essencial os direitos dos arguidos. Pronto, o resto devem ser dados, todos os que sejam permitidos. Realmente o juiz deve ser o condutor da audiência. O que se vê muitas vezes nestes processos que temos arguidos também é que temos 100, 200, 300 testemunhas, os juízes aceitam esse número de testemunhas e depois tem que mesmo ouvir essas 200 ou 300 testemunhas. Sendo que algumas vezes assistimos à repetição de diligências e de produção de prova. Exatamente. Quer dizer, alguns, por exemplo, no processo civil, e pode ser o processo penal, o processo civil é aplicado subsidiariamente ao processo penal. Já temos no processo civil um princípio que é o da adequação formal, isto é, o juiz pode adequar a tramitação processual à importância do caso. E, portanto, eu acho que muitas vezes, com alguma criatividade, os juízes já poderiam utilizar esses mecanismos. Tem sempre algum receio de ferir direitos, etc., de estar a referir, e, portanto, e realmente é um balanceamento difícil, quer dizer, não é fácil, quer dizer, pronto, será que eu aqui já estarei a retirar direitos excessivamente aos arguidos? Mas acho que sim, quer dizer, quer a questão de fornecer aos juízes mais poderes, quer a questão de realmente, a fase instrutória tem que realmente ter ali não é eliminar, que não é, porque constitucionalmente já está correta, que haja uma fase instrutória, mas reduzir a sua importância. Só para terminar a primeira parte, uma última pergunta. Na área das liberdades e garantias, vê necessidade de reforçar algumas matérias, por exemplo, tem-se falado muito do uso abusivo da figura da prisão preventiva, no inquérito, por exemplo, a questão das escutas telefónicas. Vê necessidade de também termos alterações legislativas no sentido de reforçar direitos de liberdade e garantias dos cidadãos? Quer dizer, podemos restringir um pouco, mas eu acho que principalmente aí vai sempre ter que residir no bom senso dos magistrados. Por exemplo, a utilização das escutas, quer de quem as pede, quer de quem as autoriza. Quer dizer, temos também de ter consciência que o mundo moderno fornece armas à criminalidade extremamente eficazes e, portanto, temos o próprio sistema repressivo também tem que se dotar de algumas armas e, portanto, com certeza as escutas vão ter que ter sempre uma maior utilização do que tinham há uns anos atrás, porque senão é impossível. Pois agora tem que haver alguma sensatez, quer dizer, às vezes houve encerramentos, escutas muito prolongadas, escutas, quer dizer, de pessoas que não há ainda indícios suficientes para que sejam alvo, porque realmente a escuta é uma devassa enorme da privacidade de uma pessoa. E é um meio de obtenção de prova, não é uma prova em si mesmo. Exatamente, e portanto tem que realmente ter o máximo cuidado. Podemos estabelecer mais restrições, mas eu acho que vai residir sempre numa sensatez, num bom senso. Claro que aí os Conselhos Superiores, através das inspeções, às vezes poderão ter também uma palavra dos inspectores que vão ir sempre num aconselhamento. De influenciar os magistrados no sentido de tem que haver muito bom senso, porque aparentemente, eu também não tenho os autos, aparentemente poderá ter registado um movimento em que a escuta é utilizada de uma forma muito alargada. Vamos já continuar a nossa conversa. Ao fim da primeira parte, voltamos já para a segunda parte. Bem-vindos à segunda parte de Justiça Cega. Doutor, para terminar esta fase criminal da nossa conversa, ou fase relativa à jurisdição criminal, coloco-lhe uma última pergunta. Nenhum português minimamente informado consegue compreender como é possível que a Operação Marquês, que teve uma acusação em outubro de 2017, já teve o seu principal arguido pronunciado para julgamento duas vezes, uma em 2021 e outra agora em janeiro de 2024, ainda não tenha
começado o julgamento muito devido aos mais de 40 recursos e incidentes processuais. A minha pergunta é abstrata. Como é possível que uma justiça célere tenha um sistema que permite, como só arguida por dentro de mais de 40 recursos e incidentes processuais que apenas visam protelar o andamento do processo? Consegue compreender a perplexidade do cidadão comum sobre esta matéria? Consigo entender perfeitamente. Portanto, nós funcionamos numa sociedade que permite, portanto, e garante os direitos arguidos. É uma sociedade democrática, é um Estado de Direito democrático, garante os direitos arguidos e que tem os mecanismos próprios para, realmente, os arguidos poderem apresentar a sua defesa com todas as garantias. Eu diria que o engenheiro José Sócrates é o maior contribuinte ou o maior beneficiário líquido dos direitos de liberdade e garantias do nosso sistema. O problema pode estar, quer dizer, num possível abuso desses direitos. Muitas vezes pode existir um possível abuso desses direitos. Eu chamo a atenção, quer dizer, que existe um mecanismo que pode conseguir atenuar, não digo que seja eficaz, porque ele, por exemplo, não está previsto para a primeira instância, mas no sistema de recursos existe um mecanismo no Código de Processo Civil, já de alguns anos atrás, em que permite que os tribunais digam, pronto, este meio de defesa que está a utilizar, este expediente, este incidente, é manifestamente improcedente, não tem qualquer razão, e, portanto, o processo vai prosseguir normalmente e este incidente vai ser tratado à parte. Com um efeito volativo. Sem qualquer, quer dizer, o processo continua a correr, ele não impede. Se por acaso aquele incidente até vier a ter o arguido, vier a ser dada a razão, aí é evidente que o processo vai ter que voltar todo atrás. Mas isso portanto, não tem sido aplicado neste caso? Tem sido muito... Eu num processos concretos não os conheço, nem devo falar neles, e portanto não coisa. Agora, vejo que em geral esse mecanismo no processo civil até é aplicado. No processo penal não tem sido, e por exemplo no Tribunal Constitucional, onde também estive, era muito aplicado, porque era a última instância de recurso, e que se nós não aplicássemos, portanto, os processos eternizavam-se. No processo penal, talvez porque ele é só aplicável subsidiariamente, penso eu, não tem sido muito utilizado. Eu acho que a utilização dele conseguiria, talvez, em fase de recurso, diminuir tempos e diminuir que esses expedientes realmente tivessem êxito. Do Conselho Superior da Magistratura pode sensibilizar os magistrados para isso? Pode sensibilizar através do seu serviço de inspeções, etc. Pode sensibilizar os magistrados. Isso, claro que eu acho que talvez fosse de pensar que esse mecanismo que não existe para a primeira instância, isto é, um juiz de primeira instância não pode utilizar esse mecanismo, talvez também fornecer-lhe esse meio. Dizer, pronto... Já implicava uma alteração legislativa. Implicava uma alteração legislativa. Esse meio, isto é, este expediente é manifestamente... Delatório, não tem qualquer razão e, portanto, o processo vai prosseguir, esse incidente vai ser tratado à parte e terá o desfecho, sem que ele implique qualquer demora no processo. Eu acho que, não sei se existem outros meios, quer dizer, isto acontece muito nos países latinos, acontece muito isso. Se formos ver, por exemplo, aos países nórdicos, digamos, isso funciona naturalmente, isto é, não há ninguém que utilize, não há ninguém, pronto, mas normalmente ninguém utiliza expedientes dilatórios, os processos correm com a administração normal, pronto, é um outro sentido cívico que se tem. Nos países latinos, realmente, muitas vezes, há um abuso das garantias dos arguidos. Portanto, temos que arranjar mecanismos que não permitam que esses abusos... Mas esse já existe na nossa lei. Já existe esse. Pode não ser... está a ser aplicado. Eu acho que está a ser pouco aplicado. A minha sensação, quer dizer, não tenho nenhuma estatística, claro, mas a minha percepção, principalmente no domínio do processo penal, talvez por ele não vir previsto, talvez não fosse mal o legislador, apesar de ele poder ser aplicado subsidiariamente no Código de Processo Civil, talvez o legislador prevê-lo no próprio processo penal, até mesmo com mais eficácia, até, não seria mal também. Ela não é necessária, mas também talvez não fosse mal o próprio processo penal vir isso e, portanto, evitarmos esses expedientes que realmente, digamos, são eles que contribuem para a ideia de ineficácia da justiça e para o descrédito dela. No âmbito das suas funções, o senhor, sendo Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, é também, por inerência, Presidente do Conselho Superior da Magistratura. No âmbito da atividade do Conselho Superior da Magistratura, o senhor Presidente tem ideia se a Operação Marquês, o julgamento do processo principal da Operação Marquês, terá início este ano? Não faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia. Portanto, isso são os juízes que o tramitam com total independência.
atualmente e, portanto, O Conselho não tem que ter essa informação. O Conselho, quer dizer, pode através, por exemplo, da inspeção que se faça, pedir algumas, quer dizer, mas os juízes aí têm total independência. Isto é importante para as pessoas. Poderão, quer dizer, o Conselho poderá, e muitas vezes fará isso. Claro. Eu, por exemplo, tomei posse há pouco tempo e, portanto, ainda não tenho coisa, mas poderá dizer ao seu juiz, precisa de mais meios, o que é que precisa para agilizar? Isso tem acontecido. Meios, mas nunca interferência nas suas decisões, nos seus tempos. Quer dizer, podem... Eu faço-lhe esta pergunta porque também é importante o cidadão comum perceber como é que funciona o sistema de justiça. E, de facto, os processos são tramitados de forma independente e não há aqui nenhuma pressão do Conselho para que exista... Mas podia haver informação, eventualmente, sobre os julgamentos. Pois, a única que poderá ter realmente há um atraso do juiz, demorado, coisa. O Conselho poderá fazer uma inspeção ao juiz, não ao processo no sentido de controlar como é que deve ser tramitado o processo, mas ao juiz. Caso o juiz está a demorar muito o processo excessivamente, poderá aí haver um inquérito para saber, mas nunca, quer dizer, isso é uma das garantias de qualquer sistema democrático, não pode nenhum órgão dar ordens diretamente sobre o poder jurisdicional do juiz. Isso é, a decisão do juiz tem que ser completamente independente, porque quando chegarmos ao... E é o que acontece. E é o que acontece. Pronto. E essa, acho, não podemos fugir nunca. Quer dizer, nunca, quer dizer, numa sociedade democrática atual, quer dizer, isso é incontornável, porque senão eu julgo que, quer dizer, aí deixam de se acreditar nos tribunais. Quando acham que os juízes, digamos, atuam sobre ordens e decidem-se sobre ordens, aí assim, quer dizer... Muito bem. No seu discurso de tomada de posse, o Sr. Presidente constatou que o poder político pouco fez sobre as propostas de reforma que foram elencadas pelo seu antecessor, o Sr. Conselheiro Henrique Araújo, e que é necessário manter um diálogo construtivo e permanente com os demais órgãos de soberania para uma participação ativa e colaborante na inadiável campanha de reformas na área da justiça. Estou a citar o seu discurso. Como pretende ter essa colaboração ativa com o poder político, até as várias soluções que acabamos agora de falar? Pronto. Formalmente, nada, portanto, a única intervenção que eu poderia ter seria, através, como Presidente do Conselho Superior da Magistratura, pronunciar sobre os diplomas que em determinadas matérias, quer o Governo, quer a Assembleia da República, ou devem ouvir o Conselho Superior da Magistratura. Só que portanto, aí estamos numa posição meramente passiva, isto é, temos que esperar que venham os diplomas. Eu acho que poderemos, num espírito de colaboração entre os órgãos de soberania, penso que tem que ter um papel mais ativo, isto é, eu tenho que estabelecer um diálogo e tenho começado, isso já se iniciou, quer com o Sr. Primeiro-Ministro, quer com o Sr. Ministro da Justiça, com o Sr. Presidente da República, com o Sr. Presidente da Assembleia da República, um diálogo em que os faça sentir da necessidade de algumas medidas serem tomadas. E, portanto, suponho que também tenho tido grande receptividade dos outros órgãos e suponho que para eles também, realmente, esses órgãos beneficiam com esta minha proatividade. E, portanto, também estou disponível. Lembro de uma vez o Dr. Pedro Delgado fez uma crítica que os magistrados nunca queriam se pronunciar sobre as leis que estavam em formação e que depois, quando elas eram aprovadas, vinham arrasá-las e criticá-las, que as leis coisas. Pronto. Eu não sei se isto será assim, quer dizer, mas que realmente não deve ser. Acho que realmente devemos participar na construção das leis. E, portanto, estou disponível para isso. O Sr. Presidente, por exemplo, está disponível para ir à Assembleia da República explicar o funcionamento dos tribunais? Totalmente disponível e até, quer dizer, desejoso disso. Quero contribuir para que depois realmente não suceda isso. Isto é, depois da lei ser aprovada, os magistrados virem dizer esta lei... Quero colaborar no processo legislativo. Quero colaborar no processo legislativo. Sei que não sou eu que tenho o poder legislativo, quer dizer, o poder legislativo é da Assembleia e do Governo, mas estou disposto e quero colaborar para que realmente as leis tenham o maior número de contributos e que depois saiam com a perfeição possível. Muito bem. E, portanto, estou disposto e desejoso disso. Com colaborar, quer com o Governo, quer com a Assembleia da República. Quer quem tem os poderes legislativos. Exatamente. Nessa matéria. O reduzido interesse dos licenciados em Direito pelo ingresso nas magistraturas, que é uma área que é muito importante, o ingresso e a atratividade das magistraturas, o impacto que isso tem na qualidade dos candidatos a magistrados e mais do que certa falta de juízes e procuradores que vamos ter no futuro, porque o número de candidatos é cada vez menor. O Sr. Presidente também já, no seu segundo discurso, deu no Centro de Estudos Judiciários, evidenciou bem isso. Este é um assunto que nós temos dado muita atenção em vários episódios no Justiça Cega. E como disse recentemente, o último curso do Centro de Estudos Judiciário
é de facto avassalador a discrepância que existe entre as 2.500 candidaturas que existiam no tempo em que o Sr. Presidente se candidatou ao SES e as 500 que houve recentemente no último curso do SES. Que medidas concretas podem ser tomadas para tornar as magistraturas mais atraentes para os licenciados de Direito? Pois, esse é um problema que, sendo muito preocupante, é um problema que pouca gente dá conta que ele existe. Não é um assunto muito mediático. Não é assunto muito mediático, portanto é algo subterrâneo, até mesmo dentro do próprio mundo do direito não há essa percepção, mas é um problema extremamente grave. É grave pelo seguinte, é que as pessoas que estão a entrar para a magistratura vão permanecer dela, em princípio, 30, 40 anos, isto é, vão ser elas a magistratura nos próximos 30, 40 anos, que é um tempo enorme. E, portanto, nós não estamos a selecionar convenientemente essas pessoas desde há alguns anos. Isto é, e porque é que não estamos a selecionar? Porque pouca gente se candidata. E muitos dos candidatos que existem são pessoas que reprovaram em anos sucessivos e que acabam à quinta ou à sexta. Está uma baixa na qualidade dos Exatamente. candidatos. Por exemplo, os bons alunos das faculdades não se estão a candidatar. Porquê que acha que isso acontece? Pois, isso tem múltiplos fatores, quer dizer, não é só um único fator, tem uma série de fatores e alguns não conseguimos controlar, nem fazer muito por isso. Pode ver, por exemplo, a questão de ser uma carreira para os jovens é algo que atualmente no pensamento de um jovem não é algo atraente. Os jovens querem algo, mudar, ir ao estrangeiro uns anos e portanto, aquela ideia de ir para uma vais ser toda a vida juiz. Aquela coisa de ir para uma comarca da província e depois fazer aquele percurso e vais ter toda a vida, vais fazer isto, não é muito atraente. Pronto, e essa parte, a mentalidade, quer dizer, não é controlável. Isso não se consegue controlar. Mas podemos fazer, há outros fatores que têm tido importância e esses podemos perfeitamente. Um dos fatores é, por exemplo, o SES é em Lisboa, as pessoas têm que vir para Lisboa e durante um ano têm que estar no SES e depois têm que estar um ano no tribunal e a bolsa que lhe dão é cerca de 1.000 e poucos euros. Quem tem que vir para Lisboa, e não, para os residentes de Lisboa isso não os afetará, mas para quem tem vindo de fora é quase inviabiliza um pouco, até porque atualmente também as exigências, isto é, a pessoa tem que fazer a licenciatura, antes fazia a licenciatura e podia se candidatar ao SES. Agora tem que fazer a licenciatura, tem que fazer o mestrado, que são mais 2 anos, depois normalmente tem que esperar o ano em que aparece o aviso e depois só entra no ano a seguir. Isto é, demora muito tempo o processo de entrada na magistratura. E isso desincentiva os bons alunos, quer dizer, não estão dispostos a estarem 4 ou 5 anos à espera de ser juiz, quer dizer, e continuando a depender dos pais. Já identificou aí 3 matérias que são muito importantes. Isso portanto, digamos, temos de ser mais atrativos na candidatura. Depois, pronto, outra coisa é também a profissão. Quer dizer, a profissão tem que ter outras condições. Aquela questão que referiu, da pessoa ter que ir agora para Celurico da Beira ou para o Faial, etc. Tudo isso tem que, quer dizer, nos tempos de hoje, por exemplo, portanto, quando eu ingressei na magistratura, e a família toda, e a família do juiz acompanhava, isso atualmente não se passa assim. E, portanto, normalmente tem que ser 2 residências, etc. Aí tem que haver mesmo uma revolução, porque quer, por exemplo, abrir outros polos do sistema judiciário, talvez noutras zonas do país, fazer, se calhar, uma ideia de uma carreira plana e mudar a forma, a perspectiva como os magistrados vão evoluindo na sua carreira. Enfim, isso é quase uma também uma implica um pouco. Eu, para já, não queria, quer dizer, nesse discurso que referiu, eu terminei o discurso dizendo, eu não quero que haja mais um concurso com estas regras. Pronto, porque depois há outras regras que também inviabilizam um pouco a candidatura, que é dos jovens licenciados, que é os exames. Os exames são de uma aleatoriedade, de uma dificuldade enorme, que os bons alunos têm medo, e o medo é justificado, de chumbar. E os bons alunos não estão sujeitos, não querem estar sujeitos a chumbar num exame. Quer o número, quer a complexidade. Exatamente, exatamente, e a complexidade dos exames e a aleatoriedade deles, quer dizer, porque é sobre todas as matérias e pode ter o azar. E, portanto, 2, 3 perguntas sobre, podem ser, sei lá, direito às sucessões, direito à família, todas as matérias imaginárias que se pode pensar, elas podem sair. E, portanto, o aluno diz, não estudei esta parte, eu não sabia, nem nunca dei na faculdade, e, portanto, pode chumbar. Quer dizer, isto não pode acontecer. Nesse seu discurso referiu o anteprojeto que já está aprovado, foi aprovado no Conselho Geral, salvo o Conselho Geral do SES. E que já está no Ministério da Justiça há mais de um ano, e essa é uma boa base de trabalho. Que regras é que esse anteprojeto, que mudanças é que esse anteprojeto antevê? Esse anteprojeto tinha, digamos, as suas grandes virtudes, era tentar que os exames não tivessem essa aleatoriedade. É a grande vantagem dele, isto é, um bom aluno em princípio passava, uma pessoa sem conhecimentos chumbava. Portanto, isto é, o sistema de exames mudava.
Eu acho que precisa de mais alguma coisa. Eu acho que tem um sistema de cotas que atualmente existe, que é um sistema de cotas de que as pessoas que já estão há 5 anos a ser uma profissão têm 25%. Eu acho que essas cotas deviam existir, porque isso também desincentiva os alunos das faculdades. Depois vão entrar aquelas pessoas. Eu acho que essas pessoas deviam concorrer em pé de igualdade. E eu acho que devia também, houve uma medida que já existiu durante uns anos, depois acabou, eu gostava de saber porque é que terá acabado, pode ter havido boas razões, que é, o aluno, por exemplo, tivesse média 16, devia ter ali um aliciante, isto é, no sentido, um tem média 16 da faculdade, não precisa fazer provas escritas, vai só fazer provas orais, só para controlar. Facilitar também. Claro. Portanto, nós podemos ver, por exemplo, as grandes sociedades de advogados, como é que contratam as pessoas? Pela nota que têm no coisa, porque já é uma garantia que é uma boa pessoa, e depois, em 2, 3 dias, fazem ali umas entrevistas e não sei o quê, e selecionam. Mas também vão tentar captar os alunos logo à saída do curso. Pronto. E talvez também aí devemos ter também uma política de talvez proatividade, mas temos que ter algo de aliciante, não podemos estar, se nós demonstramos a realidade existente, até os afastamos. Nesse discurso estabeleceu, ou defendeu que estas novas regras deveriam ser aplicadas antes do próximo curso, em 2025, começar. Teve um bom feedback positivo do Ministério da Justiça em relação a essa Tive um bom feedback. A Sra. Ministra, no próprio dia em que eu fiz esse discurso, a Sra. Ministra disse que ia aceder a esse meu pedido e sei que está a trabalhar no sentido que o próximo concurso, em princípio, será em janeiro e ela está a trabalhar no sentido que a lei seja aprovada, estas mudanças sejam aprovadas ainda antes do próximo concurso. Claro que estaremos dependentes da Assembleia, esperemos que a Assembleia, dado que é uma medida que politicamente não tem digamos, é inócua, é indiferente, esperemos que ela seja aprovada e que realmente o próximo concurso, eu não digo que vá ter logo efeitos imediatos e que vamos ter muitos candidatos, mas eu acho que vai ter, paulatinamente ela vai ter efeito e, quer dizer, e é uma medida essencial, porque eu admito até, aliás, para os tribunais administrativos e fiscais, já nem há um número de candidatos suficientes para preencher as vagas. Dizer, já chegámos a este ponto, quer dizer. Claro, já é um problema que vai acontecer também para os tribunais comuns, com certeza. Outra questão é o acesso ao Supremo Tribunal de Justiça e, em certa medida, se me permite, a forma tardia com que os juízes, que os desembargadores são promovidos a juízes conselheiros e chegam ao Supremo Tribunal de Justiça. Até o exemplo paradigmático disso é dois ou três dos seus antecessores, se não estão a erro, não acabaram o mandato porque chegaram à idade de jubilação, em que se podiam jubilar. O que é que pode ser feito para fazer com que os desembargadores cheguem mais cedo a conselheiros? Esse não é uma coisa que possa ser feita, é uma coisa que tem que ser feita. Foi outro dos assuntos que falei com a Sra. Ministra e com o Sr. Primeiro-Ministro, que tem que ser feito imediatamente. Porquê? Porque as pessoas chegam aqui com a idade em que se podem reformar. Isto é, no fundo, muitos, já houve pessoas que chegaram aqui e no próprio dia se reformaram. E, portanto, o que é que isso implica? Que as pessoas estão aqui muito pouco tempo, ou então, quer dizer, não têm tempo suficiente para criarmos aqui uma jurisprudência uniforme. Isto é, o próprio né, já não sei quem é que me disse uma vez, que o Supremo Tribunal de Justiça arriscava-se a ser uma fábrica de contradições. Porque as pessoas aqui, quer dizer, acabavam por não trabalhar umas com as outras, não tinham tempo para trabalhar umas com as outras. E, portanto, isso terá que ser feito com uma mudança no acesso à magistratura. Atualmente só podem aceder à magistratura os magistrados, também acedem à magistratura juristas de mérito, mas esses não há problema de idade. O problema são os magistrados, só podem aceder os mais velhos da relação. Portanto, é o último quarto. Pronto, e esses mais velhos, não estive a ver no outro dia a idade dos que agora irão aceder, estão todos perto dos 65 anos. Isto é, com a idade de se poderem reformar. Pronto. E aí o que eu vou propor que se faça, e pronto, vou propor, quem terá que propor será a Sra. Ministra, será o Governo, que terá que propor à Assembleia da República. Presidente, no seu espírito proativo. No espírito proativo, vou sugerir que era descer esse 1/4 para 1/3. Eu já vi que aí consigo descer até aos 60 anos, já estive a ver as idades dos conselheiros dos 60 anos, já seria bom, pelo menos 5 anos estariam no Supremo. Pronto, e irei aproveitar também para fazer algo que também é muito importante, que é atualmente, antes não existia grande especialização entre os magistrados. Fazíamos crime, cível, trabalho, sim, família. Atualmente há muita especialização, portanto há magistrados que só fizeram um determinado ramo, só fizeram esse ramo. E, portanto, chegam aqui ao Supremo e podem ser colocados, quer dizer, um pode ir para o crime, uma pessoa que nunca fez crime pode ir para o crime, uma pessoa para o cível pode ir para o trabalho, porque não há vaga, quer dizer, é a única vaga que existe e ele tem que ir. Portanto, esse sistema eu também queria acabar com ele, isto é, as pessoas só iam para aquele ramo onde são especialistas, porque não faz sentido uma pessoa estar no mais alto tribunal a verificar decisões de pessoas que são especialistas naquela área e ele foi uma área em que nunca trabalhou. Portanto, essas
essas duas situações, a idade... Poderia permitir rejuvenescer... Era rejuvenescer o tribunal, isto é, os juízes entrarem aqui à volta dos 60 anos, em vez de entrarem aos 65, como estão agora a entrar, claro. Entrarem por volta dos 60 anos, o que é essencial para um Supremo Tribunal de Justiça funcionar com aquela qualidade que ela deve funcionar. O seu discurso tomado de posse, que já citei aqui várias vezes, também ficou marcado por uma constatação que fez, que é pouco habitual num magistrado, mas muito comum entre a população em geral. Eu refiro-me à constatação de que é necessário que as decisões dos tribunais sejam redigidas de forma a que sejam percebidas e percepcionadas pela generalidade dos cidadãos. Eu tenho que citar, porque acho que este trecho do seu discurso diz tudo. Temos que abandonar o estilo barroco das nossas decisões que nos conduzia a uma cultura judiciária pretenciosa, disse o Sr. Presidente. Devo dizer que esta sua ideia também implica aqui mesmo uma revolução cultural, tendo em conta aquilo que eu defendo, que eu conheço da comunidade jurídica. Que medidas concretas defende para passarmos a ter essa administração da justiça mais perceptível para o cidadão comum? Portanto, como disse, é algo difícil, porque isso foi uma cultura que se criou, isto é, criou-se esta cultura. Uma boa decisão é aquela que é muito elaborada, com muitas citações, com uma linguagem muito erudita. Pronto, criou-se essa cultura e era considerado um bom juiz, um juiz que não fizesse isto, um juiz mediano, e tal, e portanto não ascendia na carreira. Portanto, criou-se esta cultura. Assim, nós lemos decisões de tribunais europeus, do Tribunal de Justiça da União Europeia, do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, e não vemos nada disso. Não vemos nada disso, exatamente, e noutros países. Aliás, atenção, por exemplo, já há países que estão no mesmo combate e, por exemplo, já começaram, claro que isso acontece também com os advogados, não é só com os juízes, nas peças dos advogados. É a comunidade toda. É toda a comunidade a funcionar assim. E, portanto, vejo, por exemplo, há outros países que começaram a limitar o número até de caracteres. Sim, nos tribunais europeus isso acontece. Exatamente, limitar o número de caracteres, mas se não tem tantos caracteres, uma alegação de um advogado tem que ter determinados quantidade de caracteres. Portanto, isso são já medidas, pronto, mesmo drásticas, impositivas. Não é necessário chegarmos aí? Podemos ter que chegar. Porquê? Porque é uma cultura muito enraizada e, portanto, as próprias pessoas, mesmo que digam, realmente tem razão, eu vou tentar diminuir, mas está muito enraizado e, portanto, só às vezes com medidas imperativas é que se consegue. Espero que talvez não. Eu acho que, pronto, o que se poderá conseguir há dois momentos essenciais. Claro, isto só para, digamos, não vai conseguir apanhar os juízes mais antigos. Mas, por exemplo, logo no acesso no SEJ, ser essa a formação que é dada às pessoas. E isso acho que funciona. Se lhe derem essa formação, olha, as sentenças não é para estarem aqui a fazer trabalhos académicos, é para decidir o caso concreto. Porque talvez nos cursos de Direito também, não? Talvez, embora aí, pronto, os cursos de Direito são mais abrangentes, nem todos vão ser juízes, nem todos vão ser advogados, e, portanto, aí assim, pudesse dar uma mensagem, mas pronto, eficaz é no estágio, quer no centro judiciais, quer depois nos estágios tribunais, será seguramente eficaz. Outra que eu vou tentar agora, iniciei o mandato há pouco tempo, vou tentar é atuar já nos magistrados que estão em funções. É através das inspeções. Isto é, as inspeções valorizavam o juiz que era muito erudito e vão passar a deixar de valorizar esse juiz, vão valorizar o juiz que é muito sintético, muito claro, atento ao caso concreto, porque o problema dessas sentenças eruditas muitas vezes até que esqueciam o caso concreto, quer dizer, remetiam-se para grandes teorias e esqueciam essas particularidades do caso concreto. E, portanto, se as inspeções, claro, as inspeções não poderão logo de um momento para o outro classificar mal um juiz que está habituado a fazer assim, mas adverti-lo primeiro, olha, isto antes tinha uma boa nota, agora não vai ter uma boa nota. E, portanto, senhor, através das inspeções e SES, eu acho que se consegue mudar muito filo. Claro que não basta apenas redigir, claro, porque nós nunca podemos perder o rigor técnico, não podemos chamar, claro. Os nomes têm que ter algum rigor, claro. Não podemos perder. E, portanto, eu penso que uma decisão pode não ser compreensível a todos os cidadãos, tem que ser um cidadão com alguma cultura. Mas depois o que ter-se-á que fazer é que as decisões, pelo menos aquelas que têm repercussão pública, que têm uma repercussão social, que têm importância, vão ter que ser explicadas. Era aí que eu queria chegar. Acha que é necessário termos, é uma coisa que se fala há muitos anos, no Conselho Superior da Magistratura ou até os principais tribunais, não tem que ser todos, terem porta-vozes que, como acontece noutros países da União Europeia, deem conferências de imprensa em situações muito chave, para dizer qual foi a decisão tomada, porque é que foi a decisão foi tomada daquela forma. O método depois de comunicar pode, quer dizer, tem algumas hesitações. Eu acho que uma coisa que tem que ser feita, e essa tem que ser feita, decisões importantes têm que ser comunicadas num comunicado, isto é, alguém numa linguagem já tipo notícia quase, claro. Comunicar e explicar que foi decidido isto e porque é que foi decidido. Isso tem vindo a acontecer cada vez mais. Isto é, no fundo, uma tradução da decisão, digamos.
Conferência de imprensa, já tenho, quer dizer, com o juiz, penso que não, porque o juiz, quer dizer, ele não pode dizer coisas que não tenha dito na sentença. E pode ser... Claro. Um representante do tribunal, quero dizer, não tem que ser o juiz. O representante, talvez, pronto, na conferência tenha alguma hesitação, porquê? Porque depois as perguntas vão um pouco além, das vezes, da sentença. E aí pode ser, mas agora, quer dizer, o que é que vale? É o que está na sentença ou isto que depois foi dito e não ficou na sentença? Aí, e, portanto, o comunicado já é mais rigoroso. E, portanto, em termos de conferência de imprensa, tenho algumas hesitações. Mas tem que haver essa comunicação regular, persistente. Não é em todas as decisões, mas todas aquelas que tenham repercussão. Isto é, eu até, por exemplo, aqui no Supremo Tribunal de Justiça, estou a implementar aqui assim, nas nossas decisões, esse sistema. Eu fazia-o sempre, pessoalmente fazia-o sempre que tinha uma Já o fez, agora logo no início do seu mandato, quando... Sim, quando era juiz só também. Nas minhas decisões, elas eram comunicadas à imprensa sempre numa linguagem clara, sempre que eram importantes, sempre a decisão da Praia do Meco, sempre que eu via algum tema que realmente, pronto, isto é importante, as pessoas saberem disto. E, portanto, eu fazia isso. Agora estou a implementar em todo o Tribunal isso ser feito. E, portanto, é esse normalmente o método. É decisão que eu acho que a imprensa vai tratar ou que eu quero que a imprensa trate, eu vou comunicá-la e explicá-la. E, portanto, eu acho que assim, quer dizer, as pessoas entenderão muito melhor as decisões. Uma última pergunta. Durante o verão houve uma troca de palavras acessas entre a senhora Bastonária, da Ordem dos Advogados, e o Ministério da Justiça a propósito do aumento do valor que se paga aos advogados oficiosos. A senhora Bastonária quer um aumento de 20%, porque os valores não são atualizados há mais de 20 anos, mas o Ministério da Justiça não se compromete e diz que está a estudar o tema e eventualmente terá uma proposta até ao final do mês de setembro. A senhora Bastonária apelou um boicote dos advogados na inscrição para as defesas oficiosas. Teme que a reabertura da atividade da Justiça que se iniciou, a Justiça reabriu as portas esta segunda-feira, seja prejudicada e que os tribunais tenham mesmo que encerrar? Não é necessário os tribunais encerrar, mas que vai ser prejudicada, vai. Pois se realmente os advogados oficiosos não se dispuserem a assumir essas defesas, nos processos criminais, muitos dos julgamentos são feitos com advogados oficiosos, porque as pessoas não têm meios para custear um advogado. E, portanto, se os advogados não comparecerem, pois isso vai prejudicar muito a realização dos julgamentos. E, portanto, acho que é um aspecto, tal como o dos funcionários, que prejudicou muito, e não sei se continuará a prejudicar ou não o funcionamento da Justiça, o problema dos funcionários judiciais, também aqui vai trazer graves problemas na Justiça Criminal, seguramente. E, portanto, eu acho que as reivindicações dos advogados são perfeitamente legítimas. Quer dizer, uma tabela que não é atualizada há 20 anos, nem que seja da inflação, quer dizer, aquela tabela está desatualizadíssima e, portanto, ela tem que ser atualizada. Resta saber se há cabimento orçamental para suportar isso ao menos. Pois, mas eu acho que aí tem que haver. Eu acho que tem que haver cabimento, não sei qual será a dimensão, mas tem que haver cabimento orçamental. Eu acho que o problema prende-se a mais que o Ministério quer também fazer mudanças no sistema de apoio. Sim, compreendo também, se realmente é necessário, para garantir um apoio mais eficaz. Mas, quer dizer, não pode que esse seu desejo não pode protelar muito tempo. Portanto, eu acho que é isso, sem querer servir de mediador entre as duas partes, apesar da minha posição de juiz, eu acho que aí, havendo um compromisso de tempo, eu acho que pudesse chegar a um acordo entre as duas partes, porque realmente, quer dizer, já só nos faltava mais essa para os tribunais não funcionarem, não termos... Depois da greve dos oficiais de justiça, por exemplo, também prejudicou muito a atividade dos tribunais. Prejudicou imenso a atividade dos tribunais e não sei, quer dizer, não sei se está o problema completamente resolvido, pelo menos... Bem, há um acordo com um sindicato, com outro não, mas, portanto, esses realmente são coisas em que importa agir rapidamente. Mas o acordo que há é com o maior sindicato, portanto, e os aumentos vão ser processados agora, portanto, vamos ver. Sr. Presidente, muito obrigado por esta entrevista. Fica por aqui o primeiro episódio da terceira temporada do Justiça Cega. Até para a semana.